Toda forma de abuso deixa uma marca, um rastro de culpa na pessoa que sofreu o abuso. Nós estamos hoje fechando uma minissérie sobre culpa e nessa minissérie nós abordamos alguns temas importantes sobre culpa. Nós falamos sobre como entender e superar a culpa, como uma pessoa fica despedaçada, mas ela não precisa ficar derrotada. As 10 formas mais comuns de culpa, o jogo da culpa, a culpa em relação ao amor, à sociedade, à religião, assumindo as próprias culpas, abrindo mão das culpas. E hoje nós vamos fechar com esse convite, resolvendo a culpa. Como é que a gente vai resolver a culpa na nossa vida para que essa culpa, advinda do abuso? Nosso foco aqui nessa minissérie, ele não foi fechado, ele foi aberto. Foi falar sobre culpa de forma aberta. Para que a gente entenda a culpa, para que a gente encare, para que a gente encontre recursos para encarar as culpas que a gente carrega, abrir mão das culpas que a gente carrega, fazer o que for preciso e necessário para se libertar dessas culpas. E aí, eu quero trazer aqui para vocês o seguinte. Quando a gente fala de culpa, é quase sempre essa palavra vai ser sinônima já de punição. E a punição, ela se manifesta de diversas formas. Quer você concorde ou não nesse momento, observe. As formas comuns e tristemente constatadas na vida das pessoas são a depressão, o sentimento de inadaptação, de inadequação, a perda da autoconfiança, o empobrecimento da autoestima, uma série de distúrbios físicos, a perda do amor próprio e, consequentemente, a perda do amor pelas demais pessoas. Essas são várias formas de punição, de autopunição resultantes da culpa. Quanto mais culpa você carrega, mais você vai ter tendência a se punir por essas vias aqui citadas. Os que não perdoam, as pessoas que não perdoam nem a si mesmas e nem aos outros, as que guardam rancor das pessoas, são as que mais têm tendência a desenvolver esses transtornos, vamos chamar assim. Então, os que não perdoam e guardam rancor são os que não aprenderam a se perdoar. As pessoas carregam fardos de culpas diversas. Nossa, é um empilhamento de culpas maior do que a própria pessoa. Então, tentar ignorar os nossos próprios erros é tão prejudicial quanto a gente se julgar culpado o tempo todo pelos danos que nós causamos aos outros. É importante a gente encarar os erros, encarar as culpas e atuar nisso. Os pequenos erros do dia a dia, eles deveriam ser considerados como poeira, que você passa um pano e remove, que você lava os olhos empoeirados e volta a enxergar com clareza, com nitidez, que você, ao remover, você volta para a vida, libera a criatividade de novo, bota o seu potencial para funcionar e segue. Mas não é assim que a gente faz. Quando a pessoa já carrega a culpa, ela já tem esse funcionamento, ou já está acostumada, vamos dizer assim, a carregar a culpa, qualquer poeirinha é um problemão, já bloqueia a criatividade, já faz ela duvidar do potencial, ela já entra numa embolação interna na mente dela de pensamentos e de sentimentos ruins. E aí é importante o seguinte, vamos lá então. Nossa ideia é como é que a gente resolve a culpa. Então, primeiro, a gente falou que a culpa vai resultar quase sempre em punição ou autopunição. Autopunição, quando você não perdoa a si mesmo e não perdoa os outros de qualquer maneira, isso vai fazer mal a você. E punição, quando você pune as pessoas com o seu julgamento e a sua condenação. Toda vez que você julga alguém e condena, você está punindo essa pessoa. Você está perpetuando
um problema que ele deveria deixar de existir. E aí, como é que a gente começa a fazer, então, o processo de resolver a culpa? O primeiro passo vai ser trocar a punição pela correção e pelo perdão. Lembra aí do exemplozinho aí da poeira. Você errou, você vai corrigir, reparar o dano, a gente já falou sobre isso. Você vai se perdoar e vai liberar o seu campo psicoemocional, a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos, desse peso que a culpa traz. Depois, um segundo passo, é importante nós aprendermos com os fatos passados, com os comportamentos que a gente já se habituou, já teve, né? Então, aprender com aquilo que a gente fez de errado é a forma mais efetiva de não carregar a culpa. Sentir-se culpado por atos cometidos lá atrás não é a mesma coisa de aprender com eles. Quando a gente aprende com eles, a culpa não fica mais ali, não precisa. Esse lugar fica limpo. Então, aprender com o nosso passado, com os nossos erros passados, significa recordar, ver os erros que a gente tem cometido, mas aí numa base de informação atualizada, né? Para solucionar e não para repetir. Seria, você atualiza a sua mente em relação às coisas, você vai começar se perdoando do que você se lembra, resolvendo o que está vindo para você, fazer isso de propósito. Outro ponto importante é que você ficar se lamentando pelo que aconteceu, se imputando culpa, vivendo no remorso, na vergonha, nessa indignidade, nada disso vai fazer você avançar. Nada disso vai ajudar você na caminhada. Pelo contrário, são emoções negativas que impedem você de mudar. De mudar o quê? Mudar a sua mentalidade e, consequentemente, tudo que tem aqui fora, na sua vida aqui fora. E aí ninguém pode ficar vivendo lá no passado e exercendo funções criativas, prósperas, ricas no presente. Isso não é compatível. A mente, ela não consegue ficar em duas realidades diferentes ao mesmo tempo. Ela não consegue refletir e decidir duas coisas ao mesmo tempo que vai ocupar de forma dominante os seus pensamentos, né? Isso não é possível. Então, se você está concentrado, se a sua atenção está concentrada dominantemente no passado, nas coisas que você fez, nas culpas que você carrega, esses remorsos, e você nunca se perdoa, e nunca se perdoa, e nunca se perdoa, então o seu presente é cheio de frustração, ansiedade e confusão. Porque é isso que você vai colher, como resultado dessa carga pesada que você carrega. E aí é um preço muito alto, né? Por uma coisa que não vale mais. Imagina uma pessoa te magoou há 20 anos e até hoje você carrega uma mágoa. É assustador pensar sobre isso, mas é verdade. Do que vale essa mágoa? Ela está te dando quanto de rendimento por dia, por mês, por ano? O que ela rende para você? Ela rende para você adoecimento. Ela rende para você aborrecimento. Ela rende para você tristeza. Então, é mais fácil, mesmo que não seja, mas é mais fácil você perdoar a você mesmo e a quem precisar, qualquer pessoa do planeta Terra que tenha te magoado, porque aí com essa atitude positiva e sincera, você vai retomar a sua vida, você vai tomar a sua vida nas mãos, retomar as rédeas da vida, como a gente diz, e aí sim, os passos que você der em relação ao futuro serão diferentes. Estarão livres desse peso e a sua criatividade, a sua fantasia, a sua imaginação, esses recursos absurdamente lindos, incríveis, infinitos, serão liberados para você criar uma vida que você não era capaz nem de imaginar, por esse lixo todo que você carregava. Um terceiro passo aqui que a gente vai dar na direção de resolver a culpa vai ser se lembrar o seguinte: tudo que você fez até aqui, você deu o seu máximo. Você fez tudo que você podia e tudo que você sabia. Ah, Ione, eu não fiz. Fez. Grava isso e não esquece nunca mais na sua vida. Nunca mais. Todas as decisões que você tomou, todas as ações que você praticou, elas foram baseadas
no seu nível de conhecimento, no quanto você sabia naquele momento. Por isso é tão importante a gente parar de propósito e enfiar na nossa cabeça que eu não posso e eu não devo, em hipótese alguma, julgar a pessoa que eu fui tempos atrás. Ontem, anteontem, 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás. Por quê? Porque o nível de consciência que eu tinha naquele momento, ontem, vou pegar ontem como exemplo, que é mais recente. Não é o mesmo que eu tenho agora. Cada vez que você amplia a sua consciência, você também tem que ampliar o seu nível de perdão. Por quê? Porque quando você amplia a sua consciência hoje para isso, seu conhecimento, você vai entender que tudo que você sabia, você fez naquele momento. O que a gente normalmente faz? A gente julga com a consciência de hoje o que a gente não sabia 10 anos atrás. Isso é cruel demais. E chegou a hora de você abrir mão desse comportamento, desse autoflagelo. Você nunca vai ser superior ao seu nível de conhecimento, de autoconhecimento, de consciência. Autoconhecimento leva para consciência, tomada de consciência, clareza, mentalidade ajustada, né? Então, o conhecimento, ele é o farol que vai iluminar a sua percepção. O seu nível de informação, de conhecimento, de percepção é estável e tudo que você tenta fazer ou não fazer, dizer ou não dizer, com certeza será o melhor que você vai conseguir. E ainda, o melhor que você vai conseguir realizar, fazer, falar, enfim, de acordo com o seu nível de conhecimento, de acordo com a sua percepção, de acordo com o seu nível de consciência. É muito simples. Você faz uma escolha e essa escolha ela é comandada pelo seu nível atual de informação e conhecimento. Ponto. Seja que escolha for. Então eu quero lembrar você de novo. Você sempre fez tudo o que você podia. Quer você concorde com isso ou não, observe. Um outro passo importante para a gente resolver a culpa aqui vai ser você assumir de uma vez por todas que você não é o resultado das suas ações. Aí pelo mundo estão dizendo que a gente é. Você é o resultado do que você faz. Você é o resultado do que você lê. Em parte isso é verdade, mas não é totalmente. As suas ações não são você, né? Elas são um meio que você utiliza para preencher as suas necessidades dominantes. E aí essas necessidades dominantes, elas podem ser conscientes ou não, elas podem ser prudentes ou imprudentes, mas as suas ações não necessariamente, devem ser utilizadas para classificar você como uma pessoa boa ou má. Por quê? Porque a ignorância reina. A ignorância ainda é o maior motivo no planeta de sofrimento, de engano, de abuso, de mágoa, de culpa, de tudo isso que a gente vive, ainda é a ignorância. Então, o que a gente faz nesse nível de consciência que eu tô te convidando para entrar aqui, tudo que a gente faz tem a ver com isso, o nível de consciência que a gente tem agora. Então, ao invés de você ficar se julgando bom ou mal, reveja suas atitudes, reveja suas ações, corrija, perdoe e melhore. Esse é o processo mais saudável que existe. E ele é simples, ele não é fácil, nunca vai ser, né? Ou de vez em quando é até menos difícil, mas ele é simples. Então, nós todos estamos aqui num processo de melhoramento. Nós somos, o que eu costumo dizer, nós somos imperfeitamente maravilhosos. E é assim. Você já é uma pessoa maravilhosa do jeito que você é. O seu julgamento sobre você é o seu maior problema. Você não perdoa os outros porque você insiste em julgar, condenar. E você não se perdoa pelo mesmo motivo. Você ganha muito, né? Quando você é o culpado, o coitado, a coitada da vez, né? A gente ganha muito. Pelo menos a gente vai ter a pena dos outros. Não é bom, mas a gente tem alguma coisa. Infelizmente, essa é uma triste realidade. Mas então,
Se você não é capaz de se perdoar, a sua vida nunca vai ser boa. Se você não é, se você não se sente, porque você é, né? E se você não perdoa os outros, a sua vida vai continuar sendo ruim. Você não é 100%, você não é o resultado das suas ações. Separa o que você fez de quem você é. Você não é o que você fez. Até porque o tempo todo a gente tem que aprender. E tudo que a gente repete de errado é porque a gente não aprendeu. Lembra na escola, antigamente, quando a gente reprovava de série? Muita gente reprovava na 7ª série, por exemplo. Por quê? Ou era matemática, ou era português, ou era, enfim, alguma disciplina que você não aprendeu o suficiente, você reprovava, tinha que repetir tudo no ano seguinte. Era maluco o processo. Podia repetir só a disciplina, mas você repetia tudo. Na vida é a mesma coisa. Tudo se repete até que você aprenda a lição. Depois que você aprendeu e dominou a lição, não vai mais se repetir. E por último, então, eu quero convidar você para a gente escrever o diário das nossas culpas. O diário das nossas culpas. Então, revisando, né? Trocar a culpa, trocar a punição pela correção e o perdão. Aprender com as coisas passadas, os erros passados, os comportamentos passados, seus e dos outros. Lembrar que você sempre fez tudo que você podia, tudo que você sabia. Não tinha como você fazer diferente. Escreve isso, enfia na sua cabeça, convença-se disso. Até você estar convencido disso, não desista de acreditar. Depois, você não é o resultado você não é o que você fez. Você é um ser humano maior do que qualquer atitude sua. Você não é o que você fez. E aí agora nós vamos fechar essa minissérie sobre culpa, que faz parte da jornada pelo fim do abuso, resolvendo a culpa. E amanhã eu vou disponibilizar para vocês o Diário das Culpas, para que a gente faça junto um diário registrando nossas culpas e tomando atitudes práticas para eliminá-las. Nós estamos nessa jornada até o dia 31 de março e a gente vai continuar